Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco mais esse dia. Esse Deus que é fiel, que tem uma fidelidade inabalável. Essa fidelidade inabalável, claro, que só poderia vir da parte dele. Porque muitas das vezes nós falhamos na nossa fidelidade para com ele. E ainda assim, ele permanece fiel até o fim. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa fidelidade inabalável do nosso Deus. Como que a fidelidade de Deus na história de Israel, ela se conecta com a fidelidade dele para com a nossa vida. Deus, ele é fiel. E nós vamos ler sobre isso, sobre essa fidelidade dele para com o povo de Israel. Da mesma forma, ele é fiel para conosco também. Como que isso se correlaciona? Como que isso pode andar junto nessa jornada da fé? Quais foram os desafios enfrentados por Israel durante a busca pela terra prometida? Quais foram os desafios? E como esses desafios ecoam hoje nas nossas experiências, nas nossas lutas e vitórias diárias? Existe uma relação entre o que Israel passou até herdar as promessas de Deus? Uma relação estabelecida para com as nossas vidas hoje? Como a fidelidade de Deus ela pode se destacar, especialmente quando nós estamos enfrentando adversidades das nossas vidas? Às vezes, falta de provisão financeira na nossa casa, falta de saúde, talvez, um problema conjugal muito sério, ou até mesmo entre irmãos, algo que está com uma rusga e precisa ser de alguma forma curada pelo próprio Deus, só um milagre para resolver isso. Como que nós podemos analisar essa fidelidade? Como que essa fidelidade de Deus ela se destaca no meio de tantos problemas que nós passamos? Como que nós podemos reconhecer essa fidelidade de Deus quando a gente passa por tantos problemas assim? E de que maneira a compreendermos essa fidelidade de Deus pode fortalecer a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança durante tempos e períodos de incerteza e, claro, de transição. Porque uma hora o deserto vai passar. Como que essa compreensão da fidelidade pode fortalecer essa nossa confiança? Se você puder, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, pedir a orientação do Espírito Santo hoje, mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento de devocional, por esse momento onde ligamos as nossas orações uns aos outros aqui na terra. E te pedimos súplicas, Pai, te pedimos o teu favor. Olha para nós, Pai, mais uma vez no dia de hoje, conversa conosco, perdoa os nossos pecados, aumenta-nos a nossa fé, Senhor. Nós possamos estar mais e mais diante de Ti, entregues. Pai, em nome de Jesus, fala conosco na leitura da Tua palavra. Me usa, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas proferidas mais uma vez. Que nós possamos diminuir e o Senhor aumentar, porque toda honra e toda glória é somente Tua, Pai. Paizinho amado, em nome de Jesus, fala conosco. Pai, nós também te pedimos a provisão do dia de hoje, o pão do dia de hoje. Nos proporciona-nos, Pai. Não nos deixa faltar nada. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Não só esse pão espiritual que nós nos alimentamos diariamente, tem sido tão maravilhoso, o Senhor tem nos usado e tem falado conosco poderosamente.
mas continua também, Pai, proporcionando o pão, o alimento e tudo aquilo, toda a provisão necessária para nos mantermos de pé diante de tantos compromissos. Cuida de nós, livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. Ao que nós oramos e assim te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, a leitura de hoje, aliás, as duas leituras que nós vamos fazer hoje estão no livro de Josué. A primeira está no capítulo 21, do versículo 43 ao 45. Josué, capítulo 21, do 43 ao 45. Se você puder, abra sua Bíblia para fazer a leitura por ela. Caso não consiga, como eu sempre oriento, então tem a leitura compartilhada na sua tela. Quem vai fazer essa leitura hoje é a Tia Jane. Então, Tia Jane, a senhora pode ligar o seu microfone, por favor, e fazer a leitura para nós. Amém. A palavra do Senhor nos fala assim: Deus, desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurará dar a seus pais, e a possuíram e habitarão nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Josué, nós encontramos um testemunho vivo da fidelidade inabalável desse Deus maravilhoso para com as suas promessas direcionadas ao seu povo. A narrativa, ela nos conduz a um momento ápice de toda a passagem, de toda a história de Israel, quando as tribos de Israel finalmente recebem a herança prometida. Elas entram na terra e então Josué ele divide entre as tribos a terra prometida, a herança prometida por Deus. Deus, em sua soberania, ele cumpriu absolutamente cada palavra que ele proferiu aos antepassados de Israel. A promessa da terra ela foi realizada de maneira impecável. E se você lê todo o Pentateuco e você lê, faz a leitura do livro de Josué, você vai ver que isso foi feito de forma sobrenatural. Você percebe em cada página da leitura a soberania de Deus. Você percebe em cada página que se não fosse a mão de Deus, eles mesmos não conseguiriam. Eles não conseguiriam. Deus, em sua soberania, ele cumpriu cada palavra que ele proferiu. Cada palavra, tudo, absolutamente tudo. Podemos imaginar o povo de Israel, após anos de jornada, contemplando as montanhas, vales, rios que representavam não apenas um território, mas a fidelidade inabalável de um Deus que mantém a sua palavra. Nós vimos o povo de Deus atravessar o Jordão, o grande rio Jordão. Atravessar o grande rio Jordão com os pés secos. Deus abre o rio Jordão, o povo passa entre o rio Jordão com os pés secos. Algo sobrenatural. Aqui no versículo de número 45, como eu parei aqui, está destacado, mostra essa magnífica verdade
de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Que declaração poderosa! Essa afirmação não é apenas sobre eventos históricos, mas é uma garantia para nós hoje, é uma garantia para você. Esse versículo 45 é uma garantia para mim, para nós, para minha família. É uma garantia para minha esposa, para os meus filhos. É uma garantia para você. Deus é fiel. Nossas jornadas, elas têm sim sido desafiadoras, problemáticas, cheias de incertezas, cheias de obstáculos. E aparentemente, ou pelo menos para nós, alguns desses obstáculos eles são insuperáveis. Tem um rio Jordão às vezes na minha frente que eu não sei. É só o Senhor abrindo para me atravessar. Tenho certeza que com você também. É e tem sido assim com a minha família. É e tem sido assim com a minha família. Eu me deparo com um problema, me deparo com filisteus, com os inimigos de Deus na minha frente e ele me entrega-os nas minhas mãos. Assim como aconteceu com Josué, assim como aconteceu com todo Israel, até eles expulsarem boa parte dos inimigos da terra, para então herdarem a terra. E quando eles entram na terra, Deus ele não dá somente a terra, Deus ele dá muito mais do que a terra. Deus dá a terra e lá, quando Israel chega, o povo de Israel chega, eles encontram casas construídas, rebanhos, pastagens, não precisaram plantar nada, não precisaram construir nada, já estava tudo lá. Foi muito mais além do que o prometido. Não foi só a terra que mana leite e mel. Foi isso e mais além. Então, diante das nossas jornadas, da nossa jornada, da sua jornada, da minha jornada, até alcançarmos a nossa terra prometida, pode ter certeza que Ele vai nos dar algo que está muito além daquilo que nós imaginamos. Muito além. Então, quando você olhar para o problema que você está passando, seja ele qual for, lembre desse versículo. Mas se você puder, leia todo o livro de Josué. Se você puder, leia o Pentateuco para você entender a jornada e todas as dificuldades e todos os problemas causados pelas péssimas escolhas de Israel. E você vai ler tudo aquilo dali até chegar no livro de Josué, entrando junto com o povo de Israel na terra prometida, dividindo a terra. E você vai perceber que o que eles receberam foi muito além do que a promessa feita. Foi muito além. Deus prometeu, mas Deus deu muito mais a Israel. Muito mais. Essa fidelidade de Deus, ela transcende circunstâncias. Assim como ele cumpriu as promessas dele para Israel, Deus ele vai cumprir essas promessas para as nossas vidas. À medida que nós meditamos nesses versos aqui, nesses versículos, nós somos convidados a renovar a nossa confiança e a fidelidade com Deus. Nós somos convidados a renovar essa aliança hoje, aqui, agora, nesse devocional, nesse momento. Se você tem uma aliança com Deus, esse é o momento de renovar essa aliança. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, esse é o momento de você fazer essa aliança. De você se permanecer obediente a Ele, para que Ele cumpra parte da aliança. Deus é fiel.
Deus é fiel. O caráter de Deus, ele permanece constante, ele não muda. O Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Ele é o grande eu sou, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é imutável. As promessas deles, as promessas são seguras. E a fidelidade dele é inabalável. Irmão, se você leu, ou se você já leu todo o Pentateuco, se você já leu também Josué, você vai perceber claramente a mão poderosa de Deus agindo sobre a vida do povo de Israel para que as promessas de Deus possam ser cumpridas. Portanto, se você for fiel, se você estiver ali com ele o tempo todo, fizer uma aliança e cumprir sua parte, você pode ter certeza absoluta que você pode descansar. Porque a promessa de Deus de estar conosco em todas as situações, agindo por nós, um propósito eterno, vindo dele, para ele, por ele, serão cumpridas. Hoje, quando nós enfrentamos desafios e incertezas, nós registramos, sabe, essa verdade que se expressa aqui, porque independente de nós estarmos enfrentando desafios, incertezas e até necessidade de milagre para a solução de um determinado problema nas nossas vidas, o versículo 45 é uma certeza inabalável. Ela expressa algo que nós devemos lembrar sempre, sempre. Nenhuma das promessas que Deus falou e prometeu falhou. Todas se cumpriram. Absolutamente todas se cumpriram. Que essa verdade possa nos inspirar a confiar em Deus de forma plena, de forma fiel e na fidelidade dele, independentemente de qualquer situação que a gente esteja enfrentando. Que a fidelidade de Deus possa ser uma rocha inabalável sobre a qual nós construímos as nossas vidas. E qual é a conclusão disso tudo que nós tiramos? A conclusão disso tudo é a renovação da aliança que você vai fazer agora. E se você não tem uma aliança, essa é a grande oportunidade para você fazer uma. E nós vamos ler a palavra de Deus para finalizar esse devocional. Nós vamos ler Josué capítulo 24 inteiro, do versículo 1 ao 27. Enquanto você lê, você vai fazer a sua aliança ou renovar a aliança que você já tem. Mas faça com o coração aberto e esteja disposto e disposta a confiar e esperar, porque o tempo não é seu, o tempo é do nosso Deus. É Ele quem provê absolutamente tudo. Se permaneça fiel para você não ficar aí no deserto, para que você possa sair do deserto, atravessar o Jordão e receber a terra que emana leite e mel. Quem vai fazer a leitura é minha mãe. Minha mãe, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A paz do Senhor a todos, bom dia. E a palavra do Senhor diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Noá, Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses.
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiro até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe do mar o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitantes no deserto, habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a sua espada, não com a tua espada, perdão, nem com o teu arco. Dei vós a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lá, pôs por estatuto o direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouvi todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Se você puder, nesse momento, em reverência à palavra de Deus, curva a sua cabeça. Faça comigo uma oração. E se você ainda não tem uma aliança com Deus, faça. Cumpra. Só faça a aliança se você for cumprir. Olha tudo aí que nós lemos no capítulo 24 de Josué. Se você estiver disposto a cumprir a sua parte, faça a aliança. Para você que já tem uma aliança e está aí perdido, é a hora de renovar essa aliança e fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. E ele vai cobrar a sua. Se puder, vamos, curve sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, amado Pai. Senhor, graças te damos, Pai, por esse momento de unidade. Por esse momento onde a tua palavra, a tua fidelidade se achega a nós de forma escancarada. A tua palavra, Senhor, chegando a nós, querendo fazer com aqueles que ainda não têm uma aliança, sim, querendo fazer uma aliança com essas pessoas. Para aqueles, Pai,
que em algum momento largaram a aliança, nesse momento, Pai, renova essa aliança. Recebe o pedido de perdão por essa pessoa ter abandonado a aliança, por não ter se dedicado a ela. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Eu, Pai, diante de toda a comunidade, diante de todo o teu povo, te agradeço pela maravilhosa oportunidade que o Senhor me dá diariamente para que eu possa cumprir a minha parte da aliança. A aliança que eu fiz contigo há um tempo atrás. Declaro, Senhor, assim como Josué declarou diante do povo de Israel, que eu tenho me dedicado para cumprir a minha parte da aliança. E hoje eu posso falar, Senhor, que eu e a minha casa nós servimos a Ti, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E essa foi sim, com certeza, uma das decisões mais lindas e maravilhosas que eu pude fazer na minha vida. E diante do Teu povo declaro isso, Senhor. Que o Teu povo possa breve, fazer também essa declaração. Com motivo de orgulho, pelo Senhor cuidar de nós. Orgulho, porque nós não merecemos absolutamente esse cuidado, nós não merecemos uma aliança contigo, nós não merecemos sequer que o Senhor escute as nossas vozes. Mas a tua graça, a tua grande misericórdia, o teu grandioso amor nos alcança e nos constrange, Pai. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, não tem deixado faltar absolutamente nada para nós. Obrigado, Senhor, pelos desafios até aqui que o Senhor tem cumprido. E nós sabemos que ainda há muito mais. Nós sabemos que ainda há muito mais, muito mais. Algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Existe algo maravilhoso da tua parte para todo o teu povo. E nós ansiamos e aguardamos essa maravilhosa promessa, a volta de Cristo Jesus. É uma promessa inabalável, que se cumpre, que vai se cumprir. Sim, Senhor. Sim. Assim como todos os sinais do livro dessa promessa que aqui estão se cumpriram naquela época para o povo de Israel. Todos os sinais novamente estão se cumprindo hoje para nós. E breve o teu filho voltará. E nós nos encontraremos no céu. Sim. Para viver uma vida na Nova Jerusalém. Na terra prometida para nós. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Recebe as alianças que estão sendo feitas, Pai, nesse momento. Receba, Pai, as alianças que estão sendo feitas. Receba, Pai, as alianças que estão sendo renovadas nesse momento. Guarda-nos, Pai, de tudo aquilo que é mal. De tudo aquilo que é mal. E que acima de tudo, Senhor, acima de tudo, Pai, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém.